povo é um povo bom, viu? É hospitaleiro, viu? De melhor aqui, olha, eu gosto muito do clima, que é limpo. É frio, mas qual é o lugar que não é frio no inverno aqui? Só se eu fosse para o Nordeste ou para a Europa, né? Bem no sul do Brasil, da Rio Grande, bem ao sul. Quando os portugueses precisaram defender essa terra, um lugar onde já foi também pertencente à Espanha, eles vieram para cá e fundaram o Forte Jesus Maria José, em volta do qual se formou a cidade de Rio Grande. Para cá vieram muitos militares para proteger essa ponta dos espanhóis. Aqui foi palco de muitas guerras também entre os espanhóis, e os espanhóis espantaram todos nós, portugueses, para São José do Norte, e nós voltamos. E essas terras finalmente se tornaram terras do Brasil. Mas Rio Grande foi fundada para proteger o sul do Brasil. Foi o marco português no sul do Brasil. E ali para diante, o Rio Grande foi desenvolvendo, houve o comércio, né? Havia índios, muitos índios aqui, né? Muitos foram levados para trabalhar nas lavouras de São Paulo, Pernambuco, né? Engraçado falar a terra, né? Porque essa terra aqui é pura água. São várias ilhas ao redor, atividade toda pesqueira, ligada à pesca, ligada ao petróleo e ligada ao porto, que é o superporto do estado do Rio Grande do Sul, que é o segundo maior do Brasil, então. O primeiro porto aí, o Porto Velho, que nós chamamos, né? Foi construído pelos franceses. Depois construíram o Porto Novo, que é um outro pedaço maior lá. E mais adiante, agora em 1970 e por aí, construíram o superporto, que eles chamam aqui. Esse porto mais moderno aqui. Tem águas muito profundas aqui, né? Encosta navio muito mais, maior calado do que no Porto Velho e no Porto Novo. E isso deu muito desenvolvimento para cá, deu muita exportação, importação também, né? Muita importação do Rio Grande do Sul entra por aqui. Rio Grande tem muita água. Rio Grande é à beira da Lagoa dos Patos, que é o maior lago, né? É lagoa, mas é o maior lago da América Latina. E além de ser o maior lago da América Latina, a gente tem aqui no fundo a Praia do Cassino, que começa por aqui mesmo e ela vai até praticamente a divisa com o Uruguai. Se nós formos sempre por essa beirada 180 quilômetros, nós vamos parar lá no Uruguai. É o primeiro balneário do Brasil. Ele foi todo planificado. Aqui as avenidas são largas, a avenida principal é como se fosse uma rambla, daquelas ramblas como tem na Espanha, né? Como tem em Barcelona. Foi todo planejado. O mar era atividade, então, só para pesca. Pesca e navegação. E alguns da administração, foram para Biarritz, e descobriram que o mar era um lugar de lazer, era um lugar de saúde, era um lugar de atividade física. E resolveram, então, planejar um balneário. E eles planejaram o balneário do Cassino. Cassino porque tinha um antigo cassino. Eu acho a Praia do Cassino particularmente bem emblemática dessa solidão.
onde você caminha. No verão é super populosa, vem todos. Mas no restante do ano, como agora, ficam alguns habitantes que são pescadores locais e você caminha tantos quilômetros quantos você aguentar e depois na volta, geralmente fazendo força contra o vento, que é muito forte, muito agasalhado do frio, mas você está só sob o céu. E esse céu, por ter toda essa distância, parece que ele está muito próximo da gente. A vinda da caravana para a nossa cidade foi uma alegria, né? Uma grande satisfação poder receber um projeto como esse, né? Que favorece não só os estudantes que estão aqui nesse momento aproveitando as atividades, mas através da formação de professores, nós temos a oportunidade de multiplicar esse tipo de atividade para as outras crianças que não puderam estar aqui durante o evento. Normalmente a gente pensa em arte como um exercício só de criatividade. Eu acho que quando a gente está falando de arte aplicada à educação, de arte aplicada à autoexpressão, isso toma uma cara diferente, né? As pessoas têm mais consciência de si, mais consciência do corpo, mais consciência do que querem dizer, do que querem expressar através de arte. E eu acho importante estar todos esses saberes misturados dentro da aula. Tem psicologia, tem pedagogia, tem pessoal de educação física que trabalha direto com o corpo, tem gente de dança. A gente divide esses conhecimentos e essa troca de informações entre as profissões e como as profissões lidam com os alunos. Isso enriquece muito o conhecimento de todo mundo. É a primeira vez que a gente está vindo, né, para o Rio Grande do Sul, depois de 13 anos de projeto. É a primeira vez que estamos vindo para essa cidade, para essa região. Me surpreendi bastante, porque eu vi que é um povo muito dançante. Acho que até como nós, baianos, eles têm um orgulho de falar sobre a cultura, sobre o movimento, sobre as danças. E isso reverbera aqui na sala de aula, né? Então foi muito fácil trabalhar o movimento, a criação com eles. O resultado foi bastante satisfatório. Eu fiquei bem surpresa com o resultado. E foi muito rápido, eles são muito rápidos na execução, no entendimento da proposta. Quando eu cheguei, já fui abordada, né, por uma professora da nossa equipe lá da secretaria, que já está articulando com alguns professores e algumas pessoas que participaram aqui da formação para proporcionar esse tipo de atividade já como um projeto nas nossas escolas. Então, com certeza a gente vai colher frutos muito em breve desse trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Aprender a utilizar o seu corpo, né, faz parte do processo educacional, né? A gente tem que aprender como um todo. O ser humano, ele não é separado em gavetinhas como muitas coisas se organizam dentro da escola, mas se eu não puder aprender com o corpo, eu vou ter dificuldade de aprender outras coisas. Então, o desenvolvimento da atividade física e da arte, ele é extremamente importante justamente para poder desenvolver o ser humano como um todo.
diversidade e inclusão. São princípios irmãos, um não vive sem o outro. Aparentemente, eles são tratados de maneira muito simples e até simplista, porque eles são tratados no nível da fala e no nível do papel, né? E isso parece muito fácil resolver isso quando a gente escreve a respeito, quando a gente fala sobre isso. Só que quando a gente vai para a prática, é muito difícil de lidar com isso. O esporte, ele tem alguns componentes que, por si só, eles são excludentes, eles excluem pessoas, porque o esporte, tal como a gente o conhece, ele foi inventado por uma sociedade bastante machista. Ele não foi inventado para mulheres, não foi inventado para crianças, ele não foi inventado para pobres, ele não foi inventado para deficientes. Só que o esporte educacional tem que servir como um instrumento de emancipação das pessoas. Bom, o judô é tudo. Eu vivo judô 3 vezes por dia, 6 dias por semana. E quando eu tô dormindo, eu tô sonhando com judô. Eu sou atleta da seleção brasileira de base, sou da categoria júnior até 70 quilos. Desde 2013 eu faço parte da seleção brasileira. Já passei pelo sub-13, sub-15, sub-18 e agora estou no sub-21. Sou atual tricampeã brasileira, tricampeã pan-americana, dona de 6 títulos europeus e uma medalha olímpica nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018. Tóquio está muito em cima, porque o ciclo olímpico para a gente começa após a última edição da Olimpíada, então acabando o Rio, já estava com uma equipe pronta para Tóquio praticamente, e eu era muito nova, então a partir de agora acredito que Paris 2024 eu seja uma forte candidata. No início foi por diversão, porque eu queria fazer alguma coisa para gastar a minha energia, porque eu sempre fui uma criança muito arteira, mas a partir de 8 anos eu já estava competindo. Toda vez que eu perdia para alguém, eu ia lá e não, agora eu vou ganhar. E aí assim eu fui indo até chegar aqui. Eu achei sensacional esse projeto que eu ainda não conhecia. Estou tendo essa grande oportunidade. Desde o primeiro momento que me chamaram, eu topei. Eu vi, procurei nas redes sociais, eu vi que era um projeto incrível, que abrange muitas pessoas de várias classes sociais. E eu tenho certeza que estar aqui, ter esse contato com vários esportes, é fundamental para as crianças. A gente aprende muito brincando também, ainda mais com profissionais qualificados, com estrutura boa, né? Eu tô sem palavras para esse projeto. Assim, eu tô encantada, tanto quanto as crianças. Minha primeira vez e com certeza eu pretendo voltar mais muitas. A caravana tem que dar conta das coisas, né? E hoje choveu aqui, amanheceu até um tempo melhorzinho, mas depois começou a chover. E a gente acabou vindo para uma escola aqui na periferia de Rio Grande. A escola, assim, as crianças também ficaram super agitadas quando receberam a caravana, mas foi uma manhã super bacana. Eles não esperavam que a gente viesse para cá porque eles não tinham ônibus para ir para a arena, então para eles foi uma visita super legal. A gente fez uma manhã bacana de jogos, de brincadeira, enfim, foi uma manhã divertida. Essa é a primeira caravana que a gente vem ao Rio Grande do Sul e a gente tem alguns professores aqui que já foram capacitados pelo Instituto Esporte e Educação. Então a gente sempre mobiliza professores voluntários, né, dos estados que a gente vai. E aqui no Rio Grande do Sul nós mobilizamos 6. São 4 aqui de Rio Grande e 2 de uma cidade aqui perto de Pelotas, que se chama Canguçu. Então a gente tem 6 professores voluntários trabalhando na caravana. A maneira que a gente tem
de integrar as ações da caravana com os outros municípios do estado, de dar um gás nesses professores, né? Porque eles convivem com a gente, também não se sentem sozinhos naquilo que estão fazendo, no esporte educacional, enfim, nas atividades na escola, e levam de volta para os seus municípios aquilo que aprenderam aqui, né? Então, também essa é uma função legal da caravana. Então, a gente está aqui com estamos com 12 braços, né, a mais aqui no Rio Grande do Sul, dessa gente que está colaborando para que a gente faça uma caravana bacana, enfim, e uma caravana com cara do Rio Grande do Sul também. Quando a gente teve o convite da caravana e ficou sabendo que viria para o Rio Grande do Sul, foi bem importante e bem legal também. Como eu participei da formação da rede de multiplicadores, é uma maneira da gente vivenciar coisas que estão mais longe, proporcionar para os nossos alunos aqui vivências que são diferentes da escola, de um jeito mais educacional, onde inclui todo mundo. Pra gente aprender e também doar um pouquinho daquilo que a gente sabe. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser passado. Não adianta eu ter o conhecimento e ficar para mim aquilo ali. É legal, é interessante, a gente conhece muita gente diferente, culturas diferentes também. A gente vivencia com modalidades novas, a gente tem e vai conhecendo um leque de atividades novas também. O esporte e a arte, acho que são duas ferramentas fundamentais assim para construir um cidadão. Então, essas crianças que estão aí, tanto pela arte quanto pelo esporte, e tem muita gente boa. A arte, por exemplo, os menininhos pequenos têm ritmo, tudo. Fiquei impressionado. O companheirismo, isso o esporte tem muito, isso a arte tem muito. A gente não consegue atuar numa peça ou num cinema se não tiver um cara ou uma pessoa que troque com você. É a mesma coisa dessa caravana. É uma troca de conhecimento. O esporte tem que ser transformado, porque, de maneira geral, o apelo do esporte, através dos tempos, tem sido sempre esse. Vocês têm que vir ao esporte e se adaptar a ele. E nós, do esporte educacional, dizemos o contrário. O esporte tem que ir às pessoas e se adaptar a elas. Então, o esporte tem que virar criança, o esporte tem que virar mulher, o esporte tem que virar deficiente, o esporte tem que virar pobre, o esporte tem que virar gordo, o esporte tem que virar magro. A gente tem que considerar que todas as pessoas são diferentes. Não existe uma pessoa que seja igual a outra. Não existe um olho igual ao outro, não existe um olhar igual ao outro, não existe uma impressão digital igual a outra. Todos nós somos diferentes, né? Então, o esporte educacional tem que ter essa flexibilidade de ser capaz de se modificar de acordo com aquilo que as pessoas são. Por isso que no esporte educacional, para incluir as pessoas, nós temos que considerar a diversidade que as pessoas apresentam. Por isso que o aro do basquete tem que ser abaixado para as crianças, para os deficientes. Por isso que as redes de voleibol têm que ser mais baixas. Por isso que os gols do futebol têm que ser mais estreitos, né? Por isso que as bolas têm que ser mais leves, têm que ser diferentes. Então, a gente faz todo um esforço de inclusão e a gente concluiu que para poder incluir as pessoas no esporte, a gente tem que reinventar o esporte.
estamos trabalhando com os alunos deficientes auditivos, com surdez, com o objetivo de ensinar a eles a Libras, como a língua materna deles, não é? E também juntamente com o português. Para nós é muito proveitoso ter essa oportunidade, né, de fazer as crianças virem participar e socializar principalmente. Pois o contato também com a música e com os outros esportes aqui no evento proporcionam para eles dias diferentes, de grande animação, até mesmo as nossas alunas se impressionaram bastante com essa oficina e para nós assim, é muito proveitoso, tomara que venham mais. Coisa interessante é essa coisa dos sinais, né? Eles se comunicam através de gestos, né? E a gente trabalha com movimento. Então, além de ser desafiador, é instigante também, né? E, na verdade, não tem um som, mas o movimento já traz o som, né? Então, o silêncio também é um som. Então, a gente usa do silêncio e coloca o movimento no silêncio. Com muito amor, né? Com muito amor no coração, bastante. É desafiador e traz esse espírito que eu acho que é a caravana, né? Que é a gente se conectar através de todos os sentidos. Então acho que hoje ficou muito evidente que o som ele vem de diversos lugares, né? Ele vem de dentro para fora, ele vem da nossa comunicação, ele vem da forma com que a gente se emociona, com que a gente mostra, né? Através de gestos, através do carinho, através das palavras. E que as crianças se conectaram nesse momento aqui com a gente, eu acho que por todas essas energias. E ensinaram a gente também como é possível toda essa conexão. Se você não tem o som, você tem o gesto, você tem o carinho, você tem o envolvimento que acontece em outras dimensões. Eu acho que isso hoje foi o nosso maior aprendizado.